Observando o que está escrito na palavra do Senhor, querido rádio ouvinte, o que a Bíblia diz sobre as finanças da igreja. Entrando nesse assunto, no plano de Deus, a igreja o que é um corpo espiritual com uma missão espiritual. Muitos dos problemas das igrejas hoje, relacionados com dinheiro, são resultado de decisões humanas de deslocar o centro das atenções de sua missão espiritual para o interesse social, políticos e comerciais de cada igreja, de cada homem que está corrompido, que não tem mais prazer de servir ao Senhor. E no Novo Testamento, as igrejas que nós encontramos como igrejas locais, eram elas autônomas, cada uma servindo independentemente sobre a autoridade da palavra de Cristo. O Novo Testamento, glória a Deus, não fala de nenhum tipo de estrutura de organização ligando as igrejas locais. Como a gente vê grandes empresas que tem aí, distribuem outras congregações no estado, fazem, portanto, as suas reuniões, que chamam eles de assembleias gerais, e que na verdade tem um título de convenção. Assim eles se reúnem e ali fazem, portanto, aquele toma lá da cá. Um diz o seguinte para o outro: fulano, quanto está arrecadando a tua igreja? E ele diz 30 mil. Aí ele diz: e quantos membros tem nessa igreja? Ele diz: talvez nós encontramos lá 5 mil pessoas. Ele diz: tá pouco, o dinheiro é muito pouco para esse tanto de gente. Pois a minha igreja, onde eu estou, na minha localidade, ela rende com um número pequeno de pessoas. Ela rende isso aí. Aí cabe, portanto, nesse momento, aquele coração se abrir para a maldade daquele que ouviu e dizer: vamos fazer uma permuta. Eu lhe entrego o meu campo que eu estou trabalhando e você vai para lá e eu vou para o seu. Eu quero mais gente, porque lá está rendendo igual aqui, porque você não está sabendo ensinar. Eu vou ensinar essas pessoas a contribuírem com o pensamento de angariar mais condições, de tirar mais proveito, mais dinheiro do bolso das pessoas. Assim eles fazem, meus irmãos. O Novo Testamento não fala esse tipo de estrutura. As hierarquias enormes das denominações são tão comuns nesses tempos finais que nunca são encontrados no Novo Testamento. Então, como as igrejas do Novo Testamento recebiam o seu dinheiro? Normalmente, das contribuições dos cristãos que estavam ali para contribuir, as igrejas geralmente recebiam o seu dinheiro de contribuição voluntária dos membros, conforme que nós fizemos a leitura, a expressão de Paulo na sua primeira carta, capítulo 16, versículo 1 ao versículo 2. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também, como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós põe de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vai juntando para que se não faça coleta quando eu for. Então, Paulo queria que aqueles irmãos se reunissem e ali juntassem as suas coletas, as suas ofertas, para quando ele fosse, levasse, para que desse às igrejas de uma ajuda financeira, às igrejas que estavam necessitadas. Assim ele fazia. Pois nenhum necessitado, diz a palavra, havia entre eles. Porque essa situação estava uma prática maravilhosa. Porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos, se distribuía a qualquer um, à medida que alguém tinha necessidade. Porque todo mundo estava de comum acordo, todo mundo igual. No entanto, hoje, a situação é uma situação calamitosa, a situação é triste, porque Paulo ainda ensinava também aos cristãos que deveriam voluntariamente dar e dar com alegria. Não é a situação que a gente vê hoje. Muitas pessoas estão indo à porta do banco esperar que os irmãos que saem dali já tenham, portanto, aquele 10% do seu saláriozinho, aquele saláriozinho de aposentado que ele recebe no final do mês, 1.000 e os troquinhos, ali ele já tira 100 e poucos reais para dar para o lobo. O lobo já está ali. Quando o lobo não vai, ele manda a loba, a mulher dele. Quando não é, vai alguém. Eles formam, portanto, um grupo de pessoas para tirarem, para atraírem essas pessoas a contribuírem de uma forma ou de outra. Mas onde nós encontramos isso na Bíblia? Não tem
essa situação. Porém, eles estão, cada dia que se passa, muito mais perversos, com um coração muito mais obstinado. Em caso da necessidade tal como aquela que aconteceu lá na Judéia, as igrejas pobres, elas receberam assistência financeira das congregações mais prósperas de outros lugares, conforme Atos 11, 27 a 30. É por isso que Paulo enviou instruções para a igreja de Corinto, também mencionada lá em Romanos, capítulo 15, versículo 25 em diante, sobre as doações para ajudar os irmãos pobres da Judéia. Como as igrejas do Novo Testamento deveriam ou como devem usar o seu dinheiro. Diz a palavra de Deus, lá 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. Desde a missão principal da igreja, quando ela é espiritual, não é surpresa que a igreja do Novo Testamento, essa igreja que nós consideramos a igreja de Cristo, como nós já falamos, que no Velho Testamento não tem palavra igreja, não aparece igreja do Velho Testamento, aparece um povo, os hebreus, mas tudo bem, vamos considerar que diz no Novo Testamento, eles usassem seu dinheiro para espalhar o evangelho. Isso aí deveria ser necessário, é o que o Senhor Jesus manda, pregar o evangelho, é o que Paulo ensinou. Exemplos desses empregos dos fundos arrecadados inclui o sustento financeiro de homens que pregavam o evangelho, lá em 1 Coríntios 9, 1 a 15, 2 Coríntios 11, versículo 8, Filipenses 4, 10 a 8, e dos que eles serviam como presbítero em 1 Timóteo 5, 17 a 18. Então, eu quero dizer a você que está nos ouvindo, não sou contra a nada, desde que esteja verdadeiro o que está na palavra de Deus. O homem de Deus tem que viver daquilo que ele prega. Ele prega a palavra, ele tem que viver a palavra, ele tem que se alimentar. É necessário que a igreja contribua, é necessário que os irmãos deem as suas ofertas, até muito mais do que ele necessita, porque Deus dá em abundância, é o que está escrito. Mas, irmãos, o que está aqui em discussão é exatamente essa questão do dízimo mesmo, que não existe mais. Jesus disse em Lucas 16, 16, que a lei e os profetas duraram até João. Daqui para frente se emprega força para entrar no reino dos céus. Também o escritor aos Hebreus, capítulo 7, versículo 18 e 19, diz que a lei era uma lei inútil, uma lei que não tinha valor. Por essa causa foi necessário buscar uma nova lei. E Jesus falou isso lá em Mateus capítulo 26, versículo 26 também, e 27, 28, quando ele ali estava ministrando a ceia. Ele disse: esse é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado para a remissão de pecados de muitos, não de todos, porque todos não querem. Ou seja, enquanto você ainda está na prática do Velho Testamento, você ainda não está ainda salvo pelo sangue de Cristo. Só podemos dizer que somos salvos pelo sangue de Cristo exatamente quando nós estamos seguindo os passos do Senhor. Até porque o Senhor deixou bem claro, dizendo: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Então, como é que o homem diz que é amigo de Deus, é amigo de Jesus, é um discípulo de Jesus e continua cobrando dízimo, pagando dízimo? Isso é uma maldição, conforme o que está escrito na palavra de Deus. Porque Paulo deixou bem claro também aos Gálatas, capítulo 5, versículo 4, que aquele homem que se justifica pela lei da graça tem caído, separado, está de Cristo. Teria uma coisa pior no mundo, meu irmão: o homem está caído da graça e separado de Cristo? Isso é a maldição. A pior maldição que tem o homem se justificar pela velha lei diante de Deus, querendo dizer ele que está ali contribuindo o seu dízimo porque segue a Cristo. Não, isso aí é o inimigo, é o diabo que colocou isso no coração dele. Nós sabemos que Jesus Cristo, ele disse em Mateus capítulo 10, versículo 8, ele disse: curar os enfermos, limpar os leprosos, expulsar os demônios, ressuscitar os mortos, de graça recebeste, de graça dai. É o que está escrito na palavra, foi Jesus que falou. Então a lei e os profetas passaram, agora é tudo de graça, conforme a palavra do Senhor Jesus. E como é que nós voltamos à velha lei? É como Paulo descreve também no capítulo 7 de Romanos, dizendo que uma mulher está ligada ao seu marido enquanto ele estiver vivo pela lei. Mas depois dele morrer, e pode casar com qualquer um que ela quiser, porque o marido morreu. Assim também somos nós, disse o apóstolo Paulo, capítulo 7, desde o versículo 3, versículo 4, 5, lá está escrito aos Romanos, dizendo ele: o homem ou a mulher pode casar-se depois que ficou viúvo, não está mais ligado àquela situação.
Assim somos nós, irmãos. Ele diz, deixa bem claro, não podemos voltar à velha lei. Se nós estamos com Cristo, somos a noiva de Cristo, como é que agora juntamos-nos como noiva de Cristo, noiva de Moisés, noiva de Malaquias? Meu irmão, isso seria um adultério. O homem voltar à velha lei para se justificar diante de Deus e dizer que está contribuindo com dízimos porque ele é um abençoado. E se não pagar, meu Deus do céu, tem compaixão. Se ele for dormir, ele não pode mais, ele passa a noite naquela agonia, aquele sofrimento, sente pressão diabólica. Ele vê alguém vir na garganta dele querer matar ele. Ele topa e diz, é porque não paguei o dízimo. A consciência de um rato, a consciência de uma pessoa que nunca leu a Bíblia, nunca estudou a palavra de Deus e nunca aceitou Jesus, foi apenas enganado pelo lobo que está aí diante da igreja dizendo que é um pastor. Meu irmão, para acudir os santos necessitados, quanto aos cristãos pobres que necessitavam da assistência naquela época, o dinheiro da oferta era usado para acudir aquele necessitado, conforme Atos capítulo 4, 32 a 37, 6, 1 a 4. O que Deus autorizou para nossos dias, o que foi que Deus autorizou, o que está escrito na palavra de Deus, desde que a Bíblia registra tudo o que precisamos saber para servir a Deus de modo aceitável, conforme 2 Pedro fala na sua carta, Paulo fala na sua segunda carta, capítulo 1, versículo 3, Judas 3 e 2, Timóteo, e vai embora, Paulo escrevendo a Timóteo. Aqueles que hoje procuram servir ao Senhor, praticarão somente o que é autorizado no Novo Testamento. Deus não nos deu permissão para tentar melhorar seu plano. O modelo do Novo Testamento, meu irmão, pode parecer muito simples e não sofisticado, mas o que observamos, as pessoas que estão rodeadas por imensos empreendimentos multinacionais, mas os fiéis precisam contentar-se em fazer a obra do Mestre, de maneira que Deus, nosso Senhor, aceite. Nossa missão não é juntar grandes riquezas, construir enormes organizações. Nossa missão é servir a Cristo, mostrar a outros como fazer o mesmo, aleluia, o que o Senhor Jesus tem mandado. Os verdadeiros cristãos não estão interessados em competir com o mundo, mas simplesmente procurar agradar a Deus. A igreja que segue o modelo do Novo Testamento receberão com certeza, aleluia, o seu dinheiro de contribuição voluntária dos cristãos. Isso aí é a igreja do Senhor. Nos casos em que há muitos irmãos pobres do que a congregação é capaz de ajudar, eles podem também receber assistência de outras congregações. Aí sim, quando existem congregações que estão para servir a Deus, o irmão vem na igreja, pastor, me ajude. Aí a irmã, o irmão que está ali, ouve aquela palavra, um mete a mão no bolso, dá uma oferta, outro dá outra oferta, ajuda de uma certa forma, e aquele irmão sai feliz da vida, cheio da graça de Deus. Assim é ajudar o próximo, é ajudar o irmão, ajudar os mais necessitados ou os menos favorecidos, como você entenda. Então esse dinheiro será dedicado à obra de Deus que Deus autorizou. A principal missão da igreja sempre será espiritual, alcançando os perdidos e edificando os salvos. Aleluia! Os recursos financeiros da igreja serão usados para cumprir sua missão de proclamar a pura mensagem do evangelho. Quando há casos de necessidade entre os discípulos, a igreja pode usar o dinheiro ofertado para assistência, dando a ele. Quando as igrejas mais prósperas sabem de tais necessidades das congregações mais pobres, eles podem fazer como as igrejas da Galácia, da Macedônia e Acaia, que faziam também o mesmo, ou seja, enviar dinheiro para ajudar seus irmãos mais pobres. É o que está escrito em 1 Coríntios 16, 1 a 2, que nós fizemos uma leitura, e ainda 2 Coríntios capítulo 8, versículo 1 a... Irmãos, é simples, é muito simples a gente servir a Deus, mas assim que eu comecei, me chamavam até de filho de uma égua. Ó, seu filho de uma égua, e baixava o telefone, porque eu estava pregando a palavra de Deus como ela é. Hoje, está todo mundo calado, ninguém diz mais nada, mas não aceita a palavra de Deus. O diabo cegou o entendimento dessas pessoas, colocou um desfavorecimento no coração dele, estão todos eles sem interesse
e que não querem a palavra de Deus, eles querem estar nas suas congregações para aparecerem, para se mostrarem como ricos, o nome lá no mural da igreja, dizendo fulano de tal contribuiu com tanto, fulano de tal contribuiu com tanto, seu dízimo de fulano, dízimo de ciclano, está aqui, deu tanto, aí alguém diz, o que ganhou mais foi fulano e o que ganhou menos foi fulano, porque está lá descrito no mural da igreja. Isso é uma aberração, isso é uma imoralidade, é uma imundícia. Irmão, nós temos que estar de acordo com a palavra de Deus. Jesus diz que quando a gente der até uma esmola, a gente não tem que dar com a mão para que a outra veja, para não tocar trombeta. Principalmente quando se toca no Evangelho de Cristo. Uma oferta não é uma esmola, a oferta é uma gratidão a Deus, que você está dando de coração para que o nome do Senhor seja exaltado, a congregação possa servir ao nosso Deus. Já experimentamos o modelo, amado irmão, encontrado nas Escrituras, e o que se nota é que as igrejas de hoje estão autorizadas a receber e usar seu dinheiro do mesmo modo que as igrejas da época de Paulo, de João, dos demais. Elas têm permissão de Deus para fazer mais do que isso. Aqueles que vão além da palavra de Cristo para fazer o que não foi autorizado, eles pecam. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 6, 2 João, versículo 9, está escrito. Nós não podemos aumentar também Apocalipse capítulo 22, versículo 18 e 19. Em resumo, basta dizer que podemos fazer o que Deus permitiu e nada mais. Nós não temos que ir além do que está escrito. Nós só temos que fazer o que está escrito. Para que o nome do Senhor seja exaltado, meu irmão. Para que Deus seja glorificado. Que algumas práticas se tornaram tão comuns que é fácil presumir que elas estão certas, ainda que não tenha base nas Escrituras. Seria impossível fazer uma relação de todos os abusos do plano de Cristo. É um abuso isso aí que eles estão fazendo. Mas podemos examinar alguns exemplos para desafiar cada leitor da Bíblia, cada um que se diz crente, a examinar tudo que a sua igreja pratica. Paulo disse, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de tudo. Jesus disse que meu pai trabalha até agora e eu também. Pastor, por que eu deixei de adorar imagens de escultura? Aí sim, ele vai lhe explicar direitinho. Ele vai lhe falar que o Senhor é o único, aí tudo bem. Mas quando você falar de imagem de escultura, de vícios mundanos, de festas, pecado, eles são preparados para isso. Mas na hora que disser, pastor, por que eu pago dízimo? Ah, meu irmão, aí ele vai dizer, é porque o dízimo é do Senhor, o dízimo é santo, mas não é santonais, porque o dízimo, assim como é também uma obra satânica, você pegar e construir uma arca para se salvar do dilúvio, você seria um mentiroso, um homem trabalhando sem nenhum vigor, sem nenhum conhecimento e sem aprovação de Deus, porque isso já passou. A sua arca hoje é Cristo, é a palavra de Deus, a bússola que nos indica o caminho certo, que é Jesus Cristo, que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 21 e 22, o apóstolo Paulo diz, julgai todas as coisas, retende o que é bom, e abstende-vos de toda forma de mal. É a palavra do Senhor, e eu tenho essa graça do Senhor, esse compromisso do Senhor de falar a verdade e falar bruscamente mesmo contra os falsos profetas. Aqueles que amam o Senhor não temerão uma investigação aberta e honesta de suas práticas e abandonarão alegremente qualquer coisa que Deus não aprovou. Então abandone essa prática maligna de você estar dentro de uma congregação pagando dízimo. Já chega, isso é maldição para os dias de hoje. Ah, pastor, mas está escrito, roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais, e com maldições sois amaldiçoados, porque roubais a mim, diz o Senhor. Sim, isso aí foi direcionado ao povo de Israel. Só o povo de Israel, não foi direcionado a nós. Naquela época, que era uma lei dente por dente, olho por olho, onde as pessoas tinham por obrigação de se justificar pelas suas obras. Hoje, nós temos que nos justificar pela nossa fé. Apesar que Tiago disse, mostra-me a tua fé sem as obras, que eu te mostrarei pelas minhas obras. A sua obra que você aceitou a Cristo é continuar lendo a palavra, estudando a palavra, seguindo os passos de Jesus, conforme nós acabamos de mostrar.
Tem o seu irmão que está necessitado, ajude. Ele está precisando de ajuda, ajude seu irmão. Ajude a sua igreja. Dê a sua oferta na sua igreja. Não sou contra de forma alguma. Eu sou contra, irmão. É o que é coisa do diabo. Eu sou contra o homem andar bêbado. Eu prego a verdade que ele tem que deixar de beber. Cachaça, cigarro, tem que deixar as festas mundanas, tem que deixar o diabo, tem que deixar a macumba, a feitiçaria, a bruxaria, ele tem que deixar tudo que não presta. Nós temos que ser contra isso aí, porque a palavra de Deus é contra. E se nós somos filhos de Deus, somos representantes do reino de Deus. Então temos que ser contra. Mas como é que eu sou contra tudo isso? E não sou contra essa aberração do homem ficar levando o outro para a diversidade da vida, levando esse homem ao contrário de Deus, pagando dízimo, quando o dízimo é uma coisa passada. Da mesma forma que você não pode fazer uma arca, da mesma forma que você não pode mais sacrificar animais, porque o Cordeiro de Deus é Cristo, então da mesma forma você não tem mais que comprar a sua salvação com dinheiro. A salvação foi comprada pelo sangue de Jesus. Mas mesmo pregando, mostrando, 20 anos nós estamos na missão pentecostal, pregando essas verdades. Como eu disse, no início era filho de uma égua, depois se calou, e aí vem vindo calado, todo mundo calado, mas ninguém se converte, ninguém quer seguir a Cristo, continua todo mundo lá com a cabeça baixa, preso, acorrentado pelo inimigo. E Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Clame a Deus, meu irmão, levante a sua mão ao céu, a sua voz ao Senhor, clame a Deus: Senhor, me liberta dessa maldição, Senhor, porque a Bíblia é sagrada, é a tua palavra, e aqui está dizendo: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E eu não estou seguindo Jesus, estou seguindo Malaquias. Então deixe Malaquias, deixe Moisés, deixe os profetas. Jesus diz: todos passaram, agora siga os passos de Jesus Cristo. Então oremos para que Deus tenha compaixão de todos nós, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e reina eternamente. Soberano Deus, maravilhoso Pai que está no céu, te agradeço, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui, Senhor. Ô meu Pai, o Senhor conhece quantos que estão presos numa imagem de escultura, quantos que estão presos, Senhor, numa situação lamentável, um lobo lá segurando esse povo, meu Pai. O povo até que querem sair, mas eles estão lá segurando. Senhor, liberta esse povo, meu Pai. Desmancha esse ninho satânico desses lobos e faz com que a tua obra continue firme e forte cada dia. E todos nós em breve, Senhor, quando a tua vinda, possamos subir as tuas mansões celestiais. Amado Deus, te peço e te agradeço, em o nome de Jesus que vive e reina eternamente. Amém.